mais ou menos 12 anos de idade, não tem o fator crítico formado. Então, quando a avó da criança vê a criança cheinha, vestidinha para ir para o balé, a vovó fala assim: meu Deus, mas você é muito gorda para ser bailarina. O que aquela criança pensa? Ela não tem o fator crítico para aqui, ó, gorda para ser bailarina. Como a criança não tem o fator crítico, se ela tivesse, ela pensaria: nossa, minha avó é tão sem noção. Isso é coisa que se fale para uma criança? Ai, ai. Não. Ela pensa o seguinte: a minha avó é adulta, a minha avó sabe das coisas. Se ela está dizendo que eu sou gorda para ser bailarina, ela tem razão. Nossa, eu sou gorda para ser bailarina. Eu devo ser gorda para ser um monte de coisa. Eu sonhava em ser astronauta, mas eu nunca vi um astronauta gordo. Eu sonhava em fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas eu nunca vi. Então, o leque de possibilidades daquela criança, que era infinito, que ela podia ser qualquer coisa, começa a ficar reduzido, porque a avó dela falou isso para ela. Mas, eu dei o exemplo da avó, que o gorda para ser bailarina atravessou e está aqui, ó, virou uma programação negativa. Aquela criança vai crescer com a programação de que eu sou gorda para fazer algumas coisas. Então, eu só posso fazer algumas, todas não. Aí vem o médico, vou pôr aqui, ó, o médico. E o médico fala assim: olha, mãe, essa criança é muito fraquinha. Ela vai viver doente. A senhora precisa cuidar muito dessa criança. O que a criança pensa? O médico, ele estudou, ele é muito inteligente. Se ele está dizendo que eu sou uma criança fraquinha, eu sou fraquinha. Então, o médico vem aqui, ó, e programa negativamente aquela criança e ela vai ter essa programação de ser fraquinha e viver doente. Vem o pai e fala: eu estou cansado. Pode falar de você ou só estou cansado? Que a criança vai interpretar: nossa, se o meu pai se cansou de mim, eu não devo ser uma coisa muito interessante, ou uma pessoa de valor, uma pessoa merecedora. Ela não pensa: nossa, o meu pai não teve um dia bom hoje. Eu acho que o meu pai foi demitido. Ele está muito nervoso, ele precisa extravasar. Ele está me usando como uma válvula de escape. Mas eu sei que eu sou uma criança muito adorável, eu sou muito amado, e assim, amanhã as coisas vão voltar ao normal. Não, ele não pensa isso. Ele pensa que ele é indigno de amor. Então, ele foi programado negativamente para ser indigno de amor. E aí, vem a mãe, fala alguma coisa que programa negativamente aquela criança, vem a professora que fala: eu não aguento mais te ensinar que 2 mais 2 são 4, a turma inteira já aprendeu, não é possível que só você não sabe, isso é burro. E a criança não pensa: nossa, minha professora deve estar com salário atrasado. Ela pensa: eu sou burro. A mãe fala que a vida dela era ótima até aquela criança nascer. Para que ela foi ter filho? Né? Mãe costuma dizer essas coisas. Não vocês, algumas mães. Então, o padre ou o pastor ou qualquer figura, qualquer pessoa que represente uma figura de autoridade para a criança, é capaz de falar coisas para ela que aquela criança não vai analisar. Se aquela frase, aquela palavra faz sentido ou não, ela simplesmente vai deixar atravessar, né? Porque ela não tem o fator crítico para barrar, para fazer essa crítica, essa análise, e isso vai se tornar uma programação dela. Pode ser a vizinha, pode ser a prima mais velha, pode ser qualquer pessoa que essa criança admire, tá? Todas essas pessoas representam para a criança uma figura de autoridade e a palavra proferida por essa pessoa tem muito peso e é uma verdade absoluta, que a criança não contesta de forma alguma, tá bom? Que mais? Eu vou dar um exemplo de um cliente que eu atendi, que ele chegou para mim com 33 anos. E ele disse que já tinha um ano que ele estava fazendo tratamento
com terapias e remédios psiquiátricos e não tinha melhora. Que ele estava muito deprimido e que ele já tinha decidido que não tinha o que fazer mais e que ele ia se matar. E aí eu falei, mas por que você tá assim? Ele falou, porque eu me separei tem 1 ano e desde que eu me separei eu comecei a ficar depressivo e não tenho o que fazer. Eu não quero mais viver. E eu falei, você ficou depressivo porque você se separou? Ele falou, é. Eu era normal, tocava minha vida, vivia tranquilamente e desde que eu me separei, eu comecei a ficar depressivo. Eu falei, tá bom. Como que é a depressão para você? Porque cada pessoa experimenta a depressão de um jeito, né? Então ele falou para mim assim, olha, Thaís, eu me sinto muito rejeitado, muito solitário. Isso que eu me sinto. Eu falei, tá bom. E a gente começou a fazer um processo. Na terapia, a gente foi fazer um processo de regressão, porque eu queria, junto com ele, encontrar qual foi a primeira vez que ele se sentiu assim, rejeitado e solitário. E aí a gente voltou na linha do tempo dele e a gente descobriu que foi aos 2 anos de idade, quando ele adormeceu no colo da mãe dele, se sentindo uma criança muito amada, uma criança muito especial. Ele adormeceu, a casa estava com as luzes acesas, estava tudo normal. E a mãe colocou, né, ele para dormir na caminha, no bercinho, e foi para o quarto dela. Só que ele acordou de madrugada sozinho, no escuro. E o que ele pensou naquele momento? Eu fui abandonado. A minha mãe não me ama, ela me largou aqui. Eu sou rejeitado e abandonado. Eu sou solitário. E isso que aconteceu aqui aos 2 anos foi a primeira vez que ele experimentou aquele sentimento que ele dizia sentir na depressão aos 33, lembra? Então, aqui aos 2 anos, quando ele sentiu isso pela primeira vez, a gente chama de ECI, que é o evento causador inicial. E aí, ao longo do tempo, eu não me lembro muito bem, vou colocar aqui com 10 anos. Ele reuniu toda a coragem que ele tinha para dizer para a menina da escola que estava apaixonado por ela. E aí a menina falou para ele assim, não, mas eu não gosto de você, você é muito feio, eu gosto do fulano. Aí, o que ele sentiu aqui? Ele se sentiu de novo rejeitado e solitário, mas ele não ficou com depressão, nem aqui aos 2 anos e nem aqui aos 10. Mas esse fato que aconteceu aos 10, a gente chama de evento causador subsequente. Ele reforça que aos 10 anos que ele é rejeitado, indigno de amor e solitário, que reforça aquela percepção que ele teve. Aí, aqui, ele começou a namorar com a amiga dele, com 16, e a amiga dele namorou com ele umas 2 semanas e falou assim, olha, vamos voltar a ser amigo? Porque era tão mais legal quando a gente era amigo, a gente ria muito mais, tá chato, vamos ficar só sendo amigo, não vamos namorar mais não? Ele falou, tudo bem. Só que ele foi de novo rejeitado e solitário. Então, aos 16 anos, ele também não ficou com depressão. E a gente chama de ECS, né? A menina que não quis mais namorá-lo. Evento causador subsequente. Ele não ficou com depressão aqui, mas este evento reforçou este evento, que ficou mais forte, que reforçou esse evento aqui, aquela percepção de que ele era rejeitado e solitário. E aqui, depois dos 16 anos, até ele se separar, vários eventos aconteceram que serviram para reforçar aquela percepção lá dos 2 anos. E aí, lembra que ele chegou no consultório dizendo para mim que estava com depressão porque ele tinha se separado? Ele não fazia nem ideia de que era porque ele tinha acordado lá no berço com 2 aninhos. E aí eu perguntei para ele, cadê a sua mãe? Ela foi embora? Ela te abandonou? Ele falou, não, ela não me abandonou não, ela está no quarto. Lembra que ele estava com o sentimento de estar abandonado e rejeitado? Eu falei, e por que ela não vai aí pegar você no colo? Ele disse, porque ela está dormindo, ela está cansada. Eu falei, por que ela está cansada? Ele falou, porque ela trabalhou muito, ela cuidou de mim o dia inteiro. E aí eu perguntei para ele,
Uma criança que foi cuidada o dia inteiro é uma criança amada ou uma criança rejeitada? E aí ele respondeu, é uma criança amada. E nesse momento que ele me respondeu, é uma criança amada, ele percebeu que aquela interpretação que ele tinha feito há 30 anos atrás estava equivocada, extremamente equivocada. Então, ele chegou aqui no consultório dizendo que era por causa do divórcio, mas não era por causa do divórcio. Essa emoção aqui da rejeição e da solidão já estavam dentro da mente subconsciente de solidão. Já estavam dentro da mente subconsciente dele desde os 2 anos de idade. Ou seja, isso que aconteceu aqui, que ele interpretou, eu sou rejeitado e solitário, também era uma programação que ele tinha. Então, se era uma programação, isso era reforçado com o comportamento dele e com os fatos que aconteciam aqui. E aí, lembra que eu disse que as figuras de autoridade, elas programam a criança, né, de forma negativa? Mas aqui não foi uma figura de autoridade, foi a própria criança que interpretou um fato e resolveu, né? Ela interpretou e decidiu que ela era rejeitada e solitária. E me fala uma coisa, uma criança de 2 anos de idade, ela tem recursos para interpretar de maneira correta, realista os fatos? Não, né? Então, por isso que grande parte dos nossos problemas, quando a gente vai buscar na linha do tempo, a gente vai encontrar lá nas nossas interpretações da infância. E antes mesmo dessas programações negativas virem parar aqui, lembra que a memória de longo prazo é aquela memória que começa a ser registrada quando o bebê ainda está na barriga? Então, antes de começar esse registro, a nossa mente subconsciente, ela é como um notebook, como um laptop. Quando você compra um laptop novinho lá na loja, aquela máquina, o que ela faz? Nada.